Irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Hoje nós estudaremos a respeito de desentendimentos. E quem nunca na sua vida se desentendeu com alguma pessoa, com algum familiar, com algum amigo? E neste momento que atravessamos, momento de crise, momento onde os ânimos se exaltam, aonde a nossa realidade muda constantemente, certamente muitos desentendimentos têm acontecido. E é por isso que nós estaremos a estudar a palavra de Deus para entender como devemos agir. Será que isso já aconteceu entre os discípulos? Será que isso já aconteceu na igreja primitiva? Será que isso já aconteceu com os heróis da fé? É isso que estudaremos hoje. E como base, nós teremos o texto de Atos, capítulo 15, do verso 36 até o verso de número 41. Vamos ouvir a leitura da palavra do nosso Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Não tem teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. Eu tô pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o
glória e poder, e de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, me explica Deus. Irmãos e irmãs, antes de estudarmos a palavra do nosso Deus, vamos orar pedindo a sua santa iluminação. Oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, nós pedimos que o Senhor, neste momento, venha falar conosco. Já ouvimos a leitura da Tua palavra e agora queremos compreendê-la. Queremos transformar esta palavra que ouvimos em palavra de vida para cada irmão, para cada irmã que nos escuta. Queremos, ó Deus, fazer com que a Tua palavra seja realmente uma palavra viva, uma palavra transformadora nas nossas vidas. Por isso, sê conosco, iluminando as nossas mentes e aquecendo os nossos corações, para que possamos compreender e sentir a Tua palavra e assim sermos fortalecidos em Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Irmãos e irmãs, é tempo de quarentena. Que tempo maluco é esse? Estamos há muitos dias já afastados, distantes, e parece que a cada dia nós nos perdemos um pouco mais em nós mesmos. Por isso, este é um tempo para refletir sobre a nossa vida, para refletir sobre os nossos pensamentos. Um tempo para refletirmos sobre as nossas ações enquanto cristãos. Mais do que isso, é tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de compromisso com o Evangelho de Cristo, porque muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo e não têm ouvido. E precisam ouvir através de nós e através das nossas vidas. E a passagem que lemos é muito propícia e interessante para esse tempo que estamos vivendo, pois nos mostra exatamente uma contenda, ou seja, um desentendimento entre dois homens de Deus. E olha que não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Paulo e Barnabé. E o texto revela que eles se desentenderam ao ponto de se separarem, ao ponto de se dividirem, pois já não conseguiam mais estar juntos. E a pergunta que fazemos é: mas o que levou estes dois servos de Deus, servos consagrados, a brigarem de tal forma, a chegarem a tal ponto? E a resposta tem nome: João Marcos. E quem era João Marcos? Quem era esse homem? Mas calma, vamos falar dele mais adiante. Mas antes, para que possamos entender melhor essa história, devemos compreender como tudo aconteceu. E para isso, precisamos voltar lá para a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos, capítulo 13, versos 1 a 3, assim diz:
E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa passagem nos mostra o chamado missionário de Paulo e Barnabé. Depois de um tempo de oração e jejum, estes homens seguiram o seu chamado confirmado pelo Senhor. Só que eles não viajaram sozinhos. Levaram consigo um companheiro, e o seu nome era João Marcos. Vejamos lá em Atos capítulo 13, verso 5, que diz: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E que privilégio esse jovem chamado João Marcos teve! O privilégio de trabalhar ao lado desses dois gigantes da fé, de aprender com eles, de ouvir as suas histórias, de ouvir as suas mensagens, de ver os milagres que Deus realizava através da vida deles e de ver as multidões se convertendo. Imagine só, deveria ser uma experiência sem igual. E tudo parecia muito bom, muito bom. Só que junto com as vitórias vinham também as muitas dificuldades. E a viagem era difícil. Os inimigos eram muitos, as perseguições eram constantes. E chegou um momento na viagem que, conforme está lá em Atos capítulo 13, verso 13, vamos ler, acho que será mais fácil de entender. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge na Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Que decepção! A Bíblia não nos conta os motivos em detalhes, mas João Marcos desistiu da viagem, voltou para casa. Paulo e Barnabé, por outro lado, continuaram a viagem e foram até o fim, com muitas, mas muitas dificuldades, mas superaram a todas. Paulo chegou até mesmo a ser apedrejado ao ponto de todos acharem que ele estava morto e arrastarem o seu corpo para fora da cidade. E mesmo assim, não parou o seu ministério. Isso está lá em Atos capítulo 14, verso 19. Ao terminar a primeira viagem missionária, voltaram para sua igreja, se reuniram com ela em Jerusalém, conversaram com os apóstolos, acertaram algumas pendências e tudo certo, só glória a Deus, até o dia em que eles resolveram voltar para as cidades aonde haviam anunciado a palavra de Deus e queriam saber como estavam os irmãos. Até aí, tudo bem, tudo certo. Até que Barnabé faz um pedido a Paulo. E o pedido era esse: levar com eles João Marcos.
Novamente? Mas Paulo parecia não aceitar isso. Como está em Atos capítulo 15, versos 37 e 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E agora, pergunto a você, quem está com a razão? Paulo ou Barnabé? Paulo, não é justo darmos uma nova oportunidade para aquele que já nos abandonou uma vez. Ele já teve a sua chance. Barnabé, vamos dar mais uma oportunidade para o moço. Quantas vezes já vimos e já vivemos algo assim? E você, querido irmão, querida irmã, quem você acha que está com a razão? Paulo ou Barnabé? Para entendermos melhor esta passagem, vamos ver como Deus agiu na vida destes 3 homens, Paulo, Barnabé e João Marcos. Comecemos por Paulo. Paulo foi um dos grandes perseguidores da igreja. Diz a palavra de Deus que ele consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir bíblico. Isso está lá em Atos capítulo 8. E ele queria exterminar a igreja de Cristo da face da terra. Perseguia a igreja, prendia cristãos. Isso está lá em Atos 9. E como bom fariseu, era um grande religioso e achava que estava fazendo o que era certo. Até o dia em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e literalmente caiu do cavalo a caminho de Damasco. Depois deste encontro com o Salvador, Paulo teve sua vida transformada, se converteu, pregou a palavra em todo o Império Romano e se tornou um obreiro valoroso para o povo de Deus. E seus ensinamentos têm sido fonte de vida para milhares e milhares de pessoas até hoje. Através das suas cartas registradas nas Sagradas Escrituras, nós temos uma fonte preciosa para a nossa fé. Contudo, isto só foi possível porque teve alguém que acreditou em Paulo. Sabe quem? Barnabé. Passemos então a Barnabé. Barnabé era realmente um escolhido por Deus, chamado José, mas conhecido como Barnabé, assim como nos referimos aqui a ele. Barnabé foi um homem admirável, e quando nos empenhamos em conhecer a sua história, vemos o quanto precisamos de mais e mais Barnabés no nosso meio. Como seria bom que muitos Barnabés se levantassem no meio do povo de Deus. A primeira vez que Barnabé é mencionado na palavra de Deus, já podemos ver o tamanho da sua fé. Atos capítulo 4, versos 36 e 37, assim dizem: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que
traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A Bíblia nos conta que a igreja de Jerusalém estava sendo fortemente perseguida. Então os cristãos muitas vezes tinham que ficar escondidos. E para suprir a necessidade dos irmãos que estavam trancafiados, Barnabé vendeu tudo o que tinha e deu todo o seu dinheiro para os apóstolos. E isso serviu como exemplo para todos os fiéis, e muitos fizeram a mesma coisa. E desta forma a igreja não tinha falta de nada. As pessoas que eram a igreja não tinham falta de nada. E ele foi chamado então de Filho da Consolação. E ninguém sabia estimular mais o próximo do que Barnabé. Ele acreditava no ser humano, ele ajudava aqueles que estavam passando por dificuldades, sabia trabalhar com todos pelo seu bem na obra de Cristo, aceitava as diferenças e estimulava os diversos dons dos irmãos. E diz a palavra de Deus que ele sabia extrair o melhor das pessoas, valorizando-as e fazendo-as acreditar em si mesmas. E o melhor, fazia tudo isso levando-as para mais perto de Deus, mais perto de Jesus Cristo. E vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo se converteu, todos tinham medo dele. E quando Paulo foi para Jerusalém e tentou encontrar com os discípulos, todos o temiam. Não acreditavam que ele tinha se convertido, achavam que era mentira. Até que Barnabé foi até Paulo e acreditou nele. Atos 9, 27 diz assim: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Só que o pensamento das pessoas a respeito de alguém não muda do dia para a noite. E Paulo estava convertido. Amém, glória a Deus, até aí tudo bem. Só que esse era o limite, e chega. E Paulo precisava agora se esconder do Império Romano, pois ele era um traidor do Império e corria o sério risco de ser morto. E então é enviado para Tarso. E após esse episódio, para os irmãos e as irmãs terem noção, estamos falando aqui de aproximadamente 13 anos. Depois de 13 anos, a Igreja de Cristo havia crescido e se espalhado por outras cidades. E agora a igreja precisava de mais missionários. Quem? E Barnabé pensou numa pessoa para aquele trabalho, para aquele momento. E o nome sugerido por Barnabé era Paulo. Paulo? Já passou 13 anos, mas Paulo ainda continua sendo um risco. Você já havia parado para pensar que Paulo, o convertido,
ficou aproximadamente 13 anos no anonimato, escondido, até ser chamado para se tornar apóstolo. E Barnabé, mesmo depois de tanto tempo, partiu em busca de Paulo, porque chegara o momento de Paulo sair das sombras para a obra de Deus, para aquilo que Deus o havia escolhido. Mas o que será que aconteceu com Paulo nestes anos? Será que a sua família o aceitou? Acredito que não. Mas durante todo esse tempo, ele foi guardado por Deus. E o Senhor o ensinou a andar pela fé. E o capacitou com ensinamentos que vinham do alto. E transformou Paulo num homem de fé inabalável. E Barnabé chegou em Tarso, batendo de porta em porta até encontrar a Paulo. E juntos caminharam para Antioquia, na Síria. E assim começou essa grande parceria que citamos no início do estudo de hoje. Mas ainda está faltando um personagem, João Marcos. Quem era João Marcos? Então vamos lá. Colossenses capítulo 4, verso 10, diz que ele era primo de Barnabé. Mas, mais do que isso, João Marcos era uma figura importante naquele momento dentro da caminhada da igreja em Jerusalém. A casa de João Marcos era muito provavelmente um centro de encontro da igreja. A comunidade dos cristãos em Jerusalém comandava toda a expansão do cristianismo. Em Atos capítulo 8, vai ser dito para nós que os cristãos foram dispersos por causa da perseguição, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles não tinham muita liberdade de encontro, eram perseguidos, viviam escondidos. E aonde é que eles se encontravam? Exatamente na casa de João Marcos. Atos 12, verso 12, vai nos contar que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando Pedro foi liberto da prisão. A igreja que estava sob perseguição se reunia na casa de João Marcos. A igreja que estava experimentando luto pela morte de Estevão e o luto também pela morte de Tiago, que Herodes mandou decapitar, estava escondida, estava em oração. E onde ela estava? Na casa de João Marcos. Por isso, João Marcos era uma figura importante, uma figura conhecida entre os apóstolos, entre os discípulos de Cristo Jesus. E agora que conhecemos um pouco mais sobre esses 3 personagens, vamos voltar ao desentendimento. Lembram? Desentendimento. O desentendimento foi porque Barnabé queria levar João Marcos consigo no retorno às igrejas que haviam visitado em sua primeira viagem missionária. E Paulo não queria. Não conseguiram entrar num acordo. E então os dois se separaram. Barnabé voltou para casa, Chipre, e levou consigo João Marcos. E Paulo escolheu um outro companheiro de viagem, substituindo Barnabé, abandonou-o e o deixou para trás com João Marcos e levou consigo Silas.
e Silas foi junto com Paulo para visitar as igrejas que ele, junto com Barnabé, havia plantado. É necessário, então, irmãos e irmãs, uma reconciliação. E esse desentendimento perdurou muitos e muitos anos. E por quê? Porque homens de Deus tinham visões diferentes, entendimentos diferentes, porque tinham um jeito diferente de pensar, de agir, de sentir. Paulo era estudado e articulado com as palavras, enquanto Marcos era praticamente um analfabeto. Os escritos de Marcos, isso mesmo, Evangelho de Marcos, que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que João Marcos. No original é um garrancho. No original encontra-se repleto de erros de concordância. Foi escrito por alguém semi-analfabeto, como se escrevêssemos nós fumo e nós vortemos. Paulo era uma pessoa extremamente rígida, enérgica, enquanto Barnabé era piedoso, amoroso, pessoas extremamente diferentes. No entanto, o desentendimento terminou. Não nos é relatado ao certo como ou quando terminou, mas sabemos que terminou. Porque depois de muito tempo, João Marcos foi reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo como um obreiro de valor, a ponto de pedir a Timóteo que traga com ele a João Marcos para ajudá-lo na obra missionária. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Tremendo, não é? Até mesmo Paulo reconheceu o valor de João Marcos, falando que ele era muito útil para o ministério. E olha que eles tinham muitas diferenças. Isto é ser cristão, é saber deixar as diferenças de lado, perdoar as ofensas e desentendimentos, deixar aquilo que nos magoou no passado, reconhecer os nossos erros e valorizar a qualidade do outro. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E Paulo e João Marcos se tornaram grandes parceiros de ministério, e muito graças à fé de um homem, Barnabé. Pois Barnabé havia entendido que, apesar das diferenças, quem faz a obra é Deus, não somos nós. Nós somos apenas usados por Deus, e nós somos imperfeitos. E como somos imperfeitos? Independente de nossas fraquezas ou qualidades, limitações, que são muitas, Deus é quem vai à frente. Deus é aquele que aumenta ou diminui em nós o que precisamos. Deus é quem nos exorta e nos abençoa. Deus é quem nos capacita. E é interessante quando paramos para pensar que as cartas do estudado, conceituado e reconhecido apóstolo Paulo estão no mesmo livro, na mesma Sagrada Escritura, que o Evangelho de Marcos, escrito por um jovem, um semi-analfabeto, porém de importância sem igual. Porque
quem faz a obra é Deus. Por isso, nos lembremos sempre que nosso maior exemplo, Jesus Cristo, abriu os braços e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida. Sim, desentendimentos acontecem, inclusive na vida de cristãos e entre cristãos. Mas Jesus morreu e, mais do que isso, ressuscitou para perdoar a todos os nossos pecados e nos dar uma nova chance, uma nova vida. E por que nós não podemos dar também uma nova chance à pessoa que errou conosco? Por isso, nós devemos agir da mesma forma e que nunca nos esqueçamos disso, porque um dia Jesus Cristo olhou para você e viu que você não merecia, mas mesmo assim Ele deu uma nova chance. Deixe todo e qualquer desentendimento para trás e faça da pessoa ao seu lado um parceiro na obra, no ministério, na vida, para a honra e para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos e irmãs, esperamos mais uma vez que este estudo tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas, fazer com que a palavra de Deus chegue a essas vidas. Compartilhe o link com seus amigos, conhecidos. Certamente há muitas pessoas necessitando de ouvir uma palavra, não uma palavra qualquer, a palavra de Deus. Vamos orar a Deus, pedir que Deus nos use, apesar das nossas muitas falhas. Oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, gratos porque mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos chama a atenção, o Senhor muda os nossos passos para a direção correta, a direção da vida, a direção da reconciliação. Seja Deus com cada irmão, com cada irmã, seja em especial com os enfermos. Seja Deus restaurando vidas, restaurando o físico, restaurando a alma, restaurando o emocional, o psicológico, restaurando-nos por completo, ó Deus. E nos usa para que, enquanto Igreja de Cristo Jesus, estejamos juntos, fazendo também com que ninguém que está ao nosso lado, que faz parte da nossa vida, venha a passar necessidade. É a oração que nós fazemos gratos a Ti e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
promessas.